Vamos lá, vamos dar sequência aqui para o nosso estúdio, o Greencast Summit, e hoje com mais uma presença aqui fantástica, né? De longe, lá do sul, do Rio Grande, Porto Alegre, Paulo Renato, que tudo que está acontecendo aqui tem o dedo dele de colaborativo desde 23 por aqui em Lucas, né? E então a gente vai bater um papo aqui para até você contextualizar um pouquinho, porque esse grande evento que está acontecendo aqui tem a mão da GovUp, né, que é a nossa consultoria aqui do município. Então é uma honra ter você aqui. Mas antes de passar aqui a palavra para o nosso convidado especial, fazer um agradecimento à Soia Investimentos Imobiliários e à GGF, que são as empresas que viabilizaram, né, esse estúdio aqui, viabilizaram a gente poder estar gerando esse conteúdo. E também aos apresentadores desse cast aqui, né, o Show Safra Mato Grosso, Sicredi, nosso parceiro oficial Sebrae Mato Grosso e com apoio institucional da Prefeitura de Lucas. Bom, vamos lá então, Paulo. Uma honra, obrigado por ter essa oportunidade, mais uma vez, você se deslocar para cá, para bater esse papo com a gente. E eu queria, antes de a gente dar um start aqui, qual é a tua impressão do que está acontecendo aqui? O que você está vendo aqui? Porque, eu não sei, você participou no início de tudo, né? Então, como é que você está enxergando o Summit aí? Você que chegou ontem aqui e participou da abertura. Bom, primeiro, um prazer incrível estar participando aqui do podcast, né? E estar presenciando, né, a materialização de um sonho, que é a realização do Green Summit e a liderança do Green Hub nesse processo. Então, desde 2022, a gente vem trabalhando para materializar e, de certa forma, criar um ambiente favorável para que um evento como esse pudesse acontecer. Mas alguém tem que liderar esse processo. Alguém tem que botar embaixo do braço e fazer ele acontecer. E o Green Hub, na tua liderança, Kleber, de todo o time, ele vem cumprindo um papel muito importante nessa construção e nessa implementação da estratégia de inovação que foi cocriada, que foi pensada, que foi construída através do vetor da colaboração e da cooperação. Então, no momento que eu chego em Lucas do Rio Verde, eu te falei que nada poderia me tirar desse evento. 2 voos atrasados, cancelados. Eu fiz questão de estar aqui. É muito representativo. Eu fiquei impressionado com a infraestrutura do evento, com a qualidade do evento, com o line-up, né, todos os palestrantes que foram convidados, os painéis, tudo conversa muito com essa visão de futuro. Então, a minha impressão com relação ao evento, ela transcende a infraestrutura física do evento. É o quanto ele representa do ponto de vista simbólico, né, tanto para o Pacto pela Inovação, para Lucas do Rio Verde, para o Mato Grosso, né, e o quanto ele representa do ponto de vista da liderança do Green Hub nesse processo. Eu acredito que a gente olha para esse evento, que tudo está acontecendo, mas pensar que são 3 anos de muito investimento, de muita colaboração, das hélices todas presentes, e aí foi um trabalho de ter uma metodologia que funcionou e que está gerando resultados, mas ao mesmo tempo eu vejo tudo isso e eu penso, nossa, e agora? Porque não deixa de ser um marco, né? Aqui para o nosso estado, um evento desse porte, mas é um início, se a gente for ver, ainda assim a gente está no início de jornada. Como é que você vê, Paulo, assim, os desafios daqui para frente, para quem participou de todo esse processo, está participando, está aqui presente, mas você sabe que tem uma gama agora de desafios, porque tem as questões que precisam agora colocar mais projetos rodando, né, aproveitar todo esse momento aqui, essa geração até de conteúdo, para que isso se impacte, leva um impacto cada vez maior. E o que você vê assim, de desafio a partir de agora como consultor, como você está em várias cidades no Brasil, né, colaborando para os seus ecossistemas de inovação funcionarem? O que a gente agora, o que tu acredita que vai acontecer aqui e como que eu diria assim, como é que você orienta daqui para frente a gente poder trabalhar? Então, de 2022 até 2025, a gente vem trabalhando com anos
muito produtivos do ponto de vista de entregas, né? Então, em 2022, a gente aprovou a Lei de Inovação do município, constituiu o Conselho Municipal de Inovação, o Fundo de Inovação, o Programa de Incentivos, ou seja, criou um ambiente regulatório favorável, co-criou a visão de futuro. Em 2023, a gente lança o pacto e co-cria 12 projetos estratégicos. Dos 12 projetos estratégicos, 10 projetos saem do papel, né? E logo na sequência a gente então faz a reunião da mesa do Impacto Lucas, que é constituído por mais de 100 instituições, inclusive o Green Hub é uma delas, e o Green Hub também faz parte da coordenação desse Pacto pela Inovação, para a gente então ter uma carteira de 14 projetos estratégicos, tá? E cada vez mais, né, quando eu chego em Lucas, eu percebo que esses projetos eles são grandes guarda-chuvas para ações que vão acontecendo direcionadas ao objetivo final de cada projeto. Então, o que eu vejo assim como os próximos anos de Lucas do Rio Verde e o quanto esse evento é um catalisador importante desse processo? Eu vejo que a cidade de Lucas do Rio Verde está se preparando para se transformar numa cidade circular. E isso é muito importante e simbólico para quem quer ser referência em economia verde. Então, eu ver um evento como o Green Summit, por exemplo, tendo a Trechim trabalhando, né, com as lixeiras e com toda a gestão de resíduo, me traz uma comprovação, Kleber, que Lucas é menos palco e mais ação. É walk the talk. Enquanto eu estou falando, eu estou fazendo. Então, uma cidade focada na economia circular, que eu tenho certeza que já vai impactar no Show Safra, que já vai impactar na forma como as escolas fazem a gestão de resíduo, que já vai impactar nas questões da festa do milho, de todos os eventos que acontecem. Um segundo ponto é que eu vejo a cidade preparada com um ambiente de negócios favorável para gerar negócios ligados à economia verde, a biotecnologia e a tecnologia, inteligência artificial e tudo mais. E para isso o Green Hub é uma grande plataforma, né? Na medida que eu tenho um hub de inovação com 20 fundadores... Começou com 7, hoje estão mais de 30, né? 30 fundadores, que são empresas todas que estão buscando inovação nos seus processos, produtos e tudo mais. Agora a gente está pronto para ter uma incubadora e uma aceleradora de startups dentro do Green Hub, né? Não quero dar spoiler aqui, mas vai ser o próximo passo que eu vejo para os próximos anos Lucas do Rio Verde se consolidar no Cerrado todo e no Brasil como o grande expoente de agritechs, de biotechs, de soluções inovadoras para as cidades. Eu acredito assim, Paulo, eu queria que até você comentasse sobre isso. Eu acho que o que o Lucas fez diferente de muitos ecossistemas nacionais que eu conheço, que eu tive a oportunidade de conversar, é que Lucas não se preocupou em levantar prédio espelhado. Tá? E a inovação, ela começa... A inovação são pessoas. Acho que o princípio básico, e eu acho que a grande sacada, do meu ponto de vista, foi que Lucas começou por pessoas e não por prédios. Eu vejo muitas cidades levantando prédio, criando parques, esqueceram de criar um ambiente para isso. As L's, a sociedade envolvida, né, o engajamento. E não adianta, às vezes é melhor ter uma salinha de 20 metros quadrados e ter um ambiente todo sendo criado em volta do que levantar um monte de prédio espelhado que você não consegue depois colocar pessoas. Então, eu acho que essa foi uma grande sacada. Pessoas primeiro, né? E um outro ponto que você citou, que eu queria que você comentasse em relação ao ambiente, é que aqui a capacidade de execução desse lugar aqui é uma coisa absurda. Validou a ideia, já está fazendo. Eu acho que isso é diferencial na inovação. Totalmente. Eu acho que tu traz aqui um ponto importante, né? Lá, desde o início da implementação da metodologia, o que a gente sempre deixou muito claro é que o propósito vem antes do tijolo. Tá? Então, a gente precisava encontrar uma visão de futuro em comum, construir uma governança sólida que hoje está estruturada com as 4 hélices, né? O prefeito Miguel muito envolvido, o secretário Wellington, né? Eledir, Jossi, né? Um grupo estratégico muito forte. A coordenação desse pacto, tu é um dos coordenadores, né? Essa mesa do pacto, toda essa governança ela é muito importante para o processo acontecer. E
um outro ponto que é super importante são as acabativas, né? A gente vê muito ecossistema, muita cidade com iniciativas incríveis, mas ninguém se preocupando em acabar e entregar e construir legado. Tá todo mundo querendo que alguém faça, mas pouca gente fazendo. E o que eu percebo em Lucas é que aqui a gente tem um poder de execução muito forte, que a gente tem formado aí um grupo de líderes que está pensando e enxergando um futuro semelhante, mas a gente tem que estar sempre com a luzinha ligada, porque a cultura da execução, muitas vezes sem estar pensando a estratégia, ela pode nos gerar alguns desafios, né? Eu acho engraçado, porque quando eu cheguei em Lucas, todo mundo me cobrava muito assim. Tá, mas e quando é que isso aí vai dar resultado? Mas quando é que a gente vai, de fato, fazer tal coisa? Mas, poxa, nós estamos... É muito workshop, como é que... E aí, quando tu chega e vê o Green Summit, quando tu chega e vê o Green Hub, quando tu vê o Green School, que formou 47 jovens para trabalhar nessa dinâmica da inovação, quando tu vê a escola de líderes, quando tu vê tudo isso acontecendo, as próprias pessoas estão executando e não estão se dando conta que o resultado está acontecendo. Tem uma cultura aqui nisso, né? Muito forte. A cultura aqui em Lucas, eu me divirto com isso. É você apresenta um resultado, nossa, legal, o que nós vamos fazer agora? Aqui tem uma cultura do tijolinho por tijolinho, as coisas começam pequenas e vão crescendo, que é muito legal, mas tem a cultura do tipo, podemos mais. E eu me habituei a isso, e hoje não é uma coisa que tira meu sono, tipo, eu sei, putz, nós fazemos um evento legal aqui, tá, e agora? O que nós vamos fazer melhor? Então, essa cultura de... Acho que a cidade se desenvolveu nesses 37 anos e chegou no porte que chegou, muito forte na agroindústria, agora inovação com a maturidade. Acho que em nível de estado hoje a gente está bem à frente até. Mas isso se deu por essa cultura de estar sempre buscando, né? Nunca está pronto. E eu acho que tem muito a ver isso com inovação. Quando que a inovação termina num processo? Não termina. Até porque o mundo está dinâmico, né? Com tudo que está vindo aí, IA e por aí. Então, eu vejo assim que também é um desafio para a GovUp estar aqui no município toda hora com essa mentalidade, né? Porque você deve às vezes pensar assim, poxa, mas a gente tem um monte de entrega. Ah, mas precisa mais disso, mais disso. Tá te acostumando com isso? Sabe que é muito boa a tua provocação, né? Hoje no Cidade Inovadora a gente está em 23 cidades de 6 estados diferentes, né? E a gente costuma brincar que cada cidade é como se fosse uma pessoa, né? Ela tem a sua história, o seu passado, né? Ela tem seus traumas, ela tem seus desafios, ela tem suas perspectivas, suas qualidades, etc., né? E a gente costuma brincar que a gente bota a cidade no divã para entender quais são os desafios e para poder ajudar, de certa forma, que ela consiga avançar e prosperar. E aí eu faço sempre uma analogia, eu cito Lucas do Rio Verde, tá? A analogia é mais ou menos a seguinte, a gente trabalha com um dos municípios mais antigos do Brasil e tal, e a personalidade desse município é como se fosse aquele vô, sabe? Que bate nas tuas costas e diz, eu já vi isso acontecer, meu filho. Isso não vai dar certo, meu filho. E Lucas do Rio Verde é como se fosse aquele guri de 16, 17 anos, que rouba a chave do carro do pai para sair correndo, que acha que as coisas têm que acontecer rapidamente, né? E isso tudo tem um componente muito interessante, porque além dessa adolescência, desse processo de potência, tem fundadores da cidade que também são sábios e muito, que equilibram esse processo. Então, assim, Kleber, toda vez que eu saio de Lucas, eu saio com muitos aprendizados. Eu já tinha algumas raízes em Lucas do Rio Verde, meu pai morou aqui, é uma coincidência do destino eu estar aqui, mas eu saio daqui sempre de Lucas acreditando que tem um Brasil que pode dar certo. Não, que legal. Eu acredito que a gente fala de inovação, pode estar falando nesse termo aqui, nesse ecossistema sendo criado, mas parar para pensar, a Lucas sempre foi inovadora, né? Se pensar que esses pioneiros que vieram para cá, da década de 80 principalmente, a Lucas tem 37 anos, cara, tem muita inovação aqui. Às vezes não usam metodologias, mas se a gente for ver o crescimento do município, o formato, o planejamento, a estrutura, é uma cidade não só empreendedora, mas inovadora, que agora está se utilizando de metodologias necessárias para que dê mais um pulo do gato, né? Eu vejo que o que mudou talvez das décadas passadas, que hoje você precisa ter método. Hoje o mercado é diferente, né? Em várias, a gente é contatado hoje até pelo exterior, já dentro do Green ali, porque a gente sabe que está numa região do agro muito forte.
Mas tem que ter meta, tem que ter estrutura, tem que ter planejamento. Só que aqui funciona já no fight junto. Então, tu planeja executando. Aqui, você toma ação. Então, eu vejo que esse é um perfil de cidade. E para vocês da GovUp, assim, se a gente tivesse que... vocês estão com a consultoria, vocês estão em 23 cidades, 6 estados que você citou agora. Quais que são as peculiaridades que você vê de Lucas em relação às outras? Não estou dizendo de ser melhor ou pior, não é nem esse o termo. Mas, assim, o que te diz assim, cara, Lucas tem um ponto assim que difere? Bom, esse podcast eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai transcender fronteiras. Então, para quem não conhece Lucas do Rio Verde, fica o meu convite para que venha conhecer, assim, porque a cidade, de fato, ela é uma cidade muito diferente, né? O que eu sinto, assim, de Lucas? Tu falaste muito bem, assim. Ela sempre foi inovadora e ela sempre teve no DNA dela a colaboração. Então, quando tu traz uma metodologia que tem como pilar colaboração e cooperação, e tu não precisa, entre aspas, perder tempo com a briguinha, com o ego, que normalmente acontece em muitas cidades, as coisas deslancham muito mais fácil. Existe um elo de confiança entre as instituições e as pessoas que cada vez mais se fortalece. Então essa é uma característica de Lucas. As pessoas confiam umas nas outras e o fato dessa cidade, que foi um assentamento, ter se transformado na potência que é em 37 anos, faz com que elas desprezem um pouco o impossível. Então tem uma peculiaridade que é essa questão. Uma outra peculiaridade, né, é que as pessoas têm muito aqui, em razão da cultura do agro, a necessidade de trabalhar pensando resultados, né? E rápidos. Então eles estão sempre com a conta na cabeça, as pessoas, do quanto que é o preço do saco de soja, de quando que vai germinar, de quando que vai colher. É uma dinâmica, é um modelo mental muito estruturado para essa questão do agro, né? E ontem a fala do presidente Eleuthir foi muito ao encontro disso e muito perfeita. Ele chegou no palco e antes ele estava falando ali nos bastidores, é que nós estamos fazendo um outro tipo de cultivo, que não é o soja, que é rápido, que nós estamos fazendo um tipo de cultivo tipo pinos, um tipo de cultivo que demora mais tempo, mas que depois o retorno e o lucro é muito maior. Então percebam que tem sempre um mindset de quem produz, de quem tem como DNA gerar resultados positivos. E essa é uma outra peculiaridade. Lucas é bem inovadora nesse sentido. Deu certo, não deu certo, muda. Vamos fazer outra coisa e sempre fazendo. Essa é uma outra característica de uma cidade empreendedora, né, e inovadora. Ela está sempre fazendo alguma coisa. Ontem, poxa, o Show Safra me lança o Show Safra Educação. E aí já tem a provocação do presidente Kleber, no próximo Show Safra eu preciso que o Green Hub traga os jovens, juventude, ensino médio. Gente, é num nível de execução e de provocação que a gente também tem que tomar um cuidado, porque às vezes parece que nunca está bom. Nós temos que fazer mais. Nós temos que aprender também a celebrar essas conquistas. E é um pouco, eu acho, a característica do pessoal do agro, sabe? Tive uma grande safra, já está pensando na outra grande safra. Nós temos que pensar um pouco também que esse processo é um processo de mudança de cultura. E cultura a gente não muda rápido, né? E eles... Tem que ser, né? Tu não muda... Mas a cidade tinha e tem todas as características, e aqui, Kleber, eu acho que tem um ponto importante, é que o arco metodológico ele se encaixou perfeitamente com o DNA da cidade. Deu uma liga, porque assim, a gente se baseia e bebe muito da água do que aconteceu em Medellín, em Porto Alegre, só que são cidades onde a gente vivia um ambiente de crise completa. A gente chegou em Lucas do Rio Verde com Lucas do Rio Verde prosperando. Muito. Né? E aí tu vê os líderes, mesmo prosperando, dizendo o seguinte, não, peraí, nós estamos prosperando, mas a gente já viu um ciclo de prosperar e depois vir crise, nós não vamos querer entrar na crise, nós queremos ir para um mundo de economia verde. Costumo brincar, né? Lucas do Rio Verde decidiu sair do Campeonato Mato-Grossense e jogar a Champions League. É isso, essa é a mentalidade dos líderes que estão na ponta desse processo.
E aí, Kleber, quando tu chega aqui com o Green Hub, coloca em pé o Hub junto com os fundadores, o trabalho do Marcelo, cada um vai montando um tijolinho, começa a criar um ambiente que a gente certamente vai perder o controle. E que bom, porque o ambiente orgânico, tudo que a gente fala de ecossistema, que para quem nos escuta e nos vê, às vezes é intangível, o que é um ecossistema e tal, é o que está acontecendo. A gente tem o Green Hub, a gente tem o Sebrae, a gente tem o Sicredi, a gente tem a prefeitura, todo mundo numa mesma floresta fazendo o seu papel e às vezes fazendo coisas, que é bem natural de Lucas também, que a gente nem sabe que está acontecendo. Então, o grande desafio nosso aqui vai ser como potencializar a ação do outro e tudo isso caminhar nessa direção de ser referência em economia verde. Você citou algo assim que é cultural. Você falou uma palavra, celebrar. Não é que Lucas não celebra. Só que de ontem que a gente... Só como exemplo, de ontem começou. O Summit, meu WhatsApp aqui, várias informações. Porque nós... Você fica pensando assim, tá todo mundo, pô, que legal, tal, mas já tá pensando, não, e daí nós podemos... Não, é incrível aqui de grandes formadores de opinião do município já me mandando aqui, e eu fico pensando, nossa, às vezes não dá tempo da gente nem comemorar, porque já, cara, a gente tem que pensar... É isso. Olha, mas eu vejo um ponto assim, isso é cultura. Só que eu gosto muito da ideia de que você tem que comemorar, sim, isso ajuda, isso te dá entusiasmo para você crescer. Só que a gente tem essa média, é cultural da cidade. Né, às vezes acaba até nem aproveitando tanto, né, o que poderia, né, naquele momento, porque tem que pensar de que, olha, talvez aquela cortina poderia estar ali. E eu vejo que a gente tem que equilibrar isso. Né? Mas é um trabalho que está acontecendo. Eu vejo, Lucas, nesse movimento pós-22, gente, foi feito muito. Eu digo por todos os lugares que eu passo, foi feito muito aqui. Muito, muito, muito. E não é o Green Hub, é o que aconteceu lá atrás, né? Daquele encontro lá no Rio Grande do Sul, que começou todo esse movimento. E eu acredito que tem um futuro muito próximo do que se fala em ecossistema de inovação, em solução, em reter talentos, em despertar novos talentos e por aí vai. E, Paulo, como um recado final aqui para a gente fechar esse pod, os próximos passos... O que a gente vai, por onde a gente vai caminhar? Vocês estão ali com, né, esse ano junto com a gente aqui de novo, né, com toda essa metodologia. O que vem pela frente? O que dá para falar que vem pela frente? Hoje eu vi que já teve lançamento ali também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o futuro, né? A gente tem a visão de futuro aí, transformar a cidade. Falo em 10 anos, mas já diminuiu 2, né? São 8 anos, uma referência nacional em economia verde. E se eu tivesse que deixar aí uma mensagem para o nosso ecossistema aqui, né, como consultor, como quem vive aqui em Lucas também, que você está direto por aqui, o que você diria para a turma aqui? Então, né, falando um pouco sobre próximos passos para quem está nos escutando também participar, né, nos escutando e nos assistindo, participar desse projeto, desse movimento chamado Impacto Lucas. A gente tem uma carteira agora de 14 projetos estratégicos, cada projeto tem uma instituição que é líder e cada projeto agora vai construir um time com 3 instituições impulsionadoras. Então, tu tem projetos que estão sendo liderados por secretarias municipais, projetos liderados por Green Hub, por IFMT, né, por inúmeras organizações que fazem parte desse processo. Agora os próximos passos é pegar projeto por projeto, botar a bola no chão, organizar os sprints e as ações e tudo que vai ser entregue para a próxima reunião da mesa, que vai ser lá no ano que vem, em março. Então a gente tem aqui muita ação acontecendo. O Green Summit acaba sábado e a gente já começa a pensar a edição de agosto do ano que vem. O Green Hub é uma realidade, a gente já começa a pensar em produtos para, de certa forma, encaixar nessa visão de futuro e nos macro desafios. Aceleradora, incubadora, programas de impacto social, etc. Então, a gente tem agora os próximos meses de trabalho exaustivo em trabalhar as entregas que vão ser feitas nesses 14 projetos. E uma mobilização da comunidade de Lucas do Rio Verde, dessa comunidade de inovação, para trabalhar de maneira estratégica
e de maneira organizada para a gente conseguir ter uma esteira onde os projetos vão sendo lançados e um não sombreia o outro. Ao contrário, um potencializa o outro. O Green Summit hoje potencializou Lucas Mais Criativo, que é o projeto de economia criativa, e daqui a pouco Professores Inovadores. Professores Inovadores vai potencializar o Green School. Green School vai potencializar o Startup Lucas. O Startup Lucas vai potencializar o Sandbox. A gente tem um mosaico de projetos, mas agora essa coordenação, depois dessa loucura que foi organizar o Green Summit, vai ter que botar essa bola no chão e a gente montar esse mapa de projetos incríveis e organizá-los numa esteira. E quem vai se beneficiar muito disso, Kleber, são os jovens que estão chegando aí. Eu acho que esse é o grande ponto. Nós estamos preparando um ambiente e nós vamos passar o bastão para essa molecada num nível muito melhor do que a gente recebeu. Então, queria parabenizar o Green Hub pela organização do evento, agradecer, né, o convite de estar aqui no podcast, de estar no evento. E eu estou aqui em êxtase de ver o que foi pensado, o que foi plantado e que agora germinou e que vai certamente deixar um legado incrível para Lucas do Rio Verde. Parabéns. Maravilha, Paulo Renato, obrigado. Em resumo, né, nós temos um trabalho que não para, né? Muito trabalho. Nós temos um trabalho também de engajamento muito forte para trazer cada vez mais atores. Eu acredito que é muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo as coisas estão acontecendo. O bom é quando você tem, né, você tem uma visão lá na frente, mas você vê que as coisas estão caminhando e sendo executadas e tendo resultados. Então, gente, eu queria agradecer o Paulo Renato da GovUp aqui de Porto Alegre, que hoje está presente em várias cidades do país, colaborando nos ecossistemas de inovação. E agradecer também aos nossos parceiros, né, aqui do estúdio, GGF, a SOI Investimentos Imobiliários, os apresentadores do Green Summit, Show Safra Mato Grosso, Sicredi, nosso parceiro oficial Sebrae Mato Grosso e o apoio institucional da Prefeitura de Lucas. Obrigado, Paulo Renato, por estar aqui e parabéns. Seguimos em frente, forte, firmes, a caminho dessa visão do futuro maravilhosa. De cabeça erguida e a passos largos como a EMA. Maravilha. Obrigado, gente.